Olá, queridos, muito bom dia para você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o teu lar. Que hoje você e eu venhamos convidar o Espírito de Deus para fazer parte do nosso dia, da nossa vida, para morar em nossos corações, para morar em nossa casa, para governar e dominar sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos anseios, sobre os nossos desejos, porque estamos vivendo, queridos, em um mundo que está cada dia mais difícil de sobreviver nele. Porque estamos vivendo no meio de pessoas distantes de Deus. E cada vez que as pessoas se distanciam de Deus, o mal ele se aproxima delas e ele faz morada em suas vidas e automaticamente ele usa essas pessoas para práticas do mal. Então, queridos, que nesse dia você venha entender que se você convidar Jesus para morar na tua vida, na tua casa, para ir com você ao seu trabalho, para ir com você aonde você for e ser a sua companhia, ele irá. E eu tenho certeza que aonde você chegar, a paz se estabelecerá. Mesmo que você encontre a guerra, você conseguirá se manter em paz, porque Ele estará com você. E automaticamente a paz que está em você irá irradiar todo o ambiente. Que hoje, queridos, você venha entender que Jesus está voltando e que nós precisamos estar cada dia mais perto de Deus. Está cada dia mais difícil viver na terra. Cada dia as coisas ficam mais terríveis. Ouvimos coisas mais tenebrosas, mais assustadoras. A palavra de Deus diz que haveriam sinais, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Queridos, é de uma forma clara que essas coisas estão acontecendo. Então convida a Deus para fazer parte da tua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega a direção da tua vida, o comando dos teus desejos, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos a Deus. Porque nós estamos aqui, queridos, em uma passagem. E essa passagem é rápida. Muitos de nós vivemos como se fosse viver eternamente sobre a terra. E não é verdade, queridos, nenhum de nós viveremos eternamente aqui na terra. Estamos em uma passagem e essa passagem é rápida. Então, vamos procurar viver em harmonia. Eu sei que tem vezes que é difícil, tem vezes que a guerra se estabelece de tal forma que nós ficamos sem saber o que fazer. E muitas vezes nós não vigiamos e terminamos entrando também em confronto com aqueles que confrontam conosco, sem perceber que a nossa guerra não é contra a carne e nem o sangue. Mas quando nós começamos a buscar o Senhor, Ele começa a abrir nossos olhos, os olhos do entendimento, para que nós possamos entender que as batalhas vividas nessa terra são batalhas espirituais e que só vencemos com armas espirituais. Elas são a oração, a leitura da palavra, a adoração a Deus, a gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele não tem feito. Ser satisfeito com a bondade do Senhor, que tem nos alcançado dia após dia e nos feito dormir e acordar, sendo sustentados por Ele. Queridos, nesse dia, peça a Deus que cuide da sua casa, que cuide dos seus filhos, que cuide da sua família, cuide de você e dos seus, porque estamos vivendo dias terríveis sobre a terra, onde as pessoas estão com as mentes atacadas por demônios, pessoas que vivem de confusão, de contenda, de brigas o dia inteiro, que vivem xingando, vivem revoltadas, vivem desgostosas, angustiadas. Queridos, isso não resolve nenhuma situação. Isso apenas complica mais. E quem é que faz a gente ficar assim? É o mal. O nosso distanciamento de Deus, cada vez que a gente se distancia de Deus,
o mal se aproxima de nós. E quando ele se aproxima, ele traz tanta coisa negativa, são pensamentos negativos, é mágoa, é inveja, é ódio, é rancor, é ira, é confusões, é contenda, é desunião. Tudo isso são as obras das trevas, as coisas que o mal leva aos corações vazios, distanciados de Deus. Que nós, nesse dia, queridos, possamos pedir força a Deus para nos ajudar, porque não é brincadeira viver na terra. E todos nós deslizamos. Tem vez que a luta é tão travada que quando menos esperamos, nós nos esquecemos que Deus está conosco e Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação do século. E quando menos esperamos, nós não vigiamos e entramos de cabeça nas guerras, nas adversidades que nos cercam, que nos rodeiam, e quando vê, estamos terrivelmente mergulhados em coisas que nos traz tristeza, angústia, que nos leva à depressão, à ansiedade. Vamos pedir graça a Deus e orar e começar a buscar o Senhor e entender que Ele é bom o tempo todo e que Ele cuida de nós. Mas o inimigo, querido, tem lutado para cegar o nosso entendimento, para que nós nos sintamos só, desamparados por Deus, para que nós não acreditemos que Jesus nos ama, que Jesus quer mudar nossa história e que tem jeito para nós, que Deus pode mudar a nossa sorte, pode virar o cativeiro em que estamos vivendo e nos dar uma vida diferenciada ainda aqui nessa terra. Se nós buscarmos ao Senhor, com certeza nós iremos encontrar. Então, queridos, eu vou ler aqui hoje para nós em 2 Coríntios 4:4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, queridos, o Deus desse século é Satanás. Ele tem feito de tudo para que a gente se sinta abandonado, para que o desespero tome conta da nossa alma, para que a incredulidade entre em nosso coração e nós não acreditemos na palavra do Senhor. Então, queridos, vamos procurar nos esforçar para buscar o Senhor. Não saia da sua casa sem orar, não durma sem orar. Se una com a sua família. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que perdoar, perdoe. Mas viva em paz. Lute para viver em paz. Seja com a sua família, seja com aquele que lhe rodeia, seja quem for o que estão perto de você, mesmo que eles estabeleçam a guerra contra você. Lute e peça a Deus que dê paz ao seu coração. E assim você conseguirá sobreviver aos momentos difíceis, de tribulação, de adversidade, e sairá deles vencedores. Então, queridos, não desanime. Hoje nós estamos mais perto de Deus do que ontem. Cada dia se aproxima mais a volta do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, vendo os pais pegando seus filhos, as crianças, agredindo as crianças, sem compaixão, sem dó. Nota-se que as mentes estão possuídas por demônios, agredindo as pessoas sem compaixão, fazendo mal às pessoas sem compaixão. Muitas vezes, fazendo mal às pessoas que fizeram-lhes o bem, que você olha e diz: meu Deus, o que foi que eu fiz para essa pessoa? E você vê que você não fez nada. Apenas a pessoa está com o coração impregnado por demônios, querendo te destruir a todo custo. Mas não desanime, querido. Busque a Deus. Leve Deus para dentro da sua casa. Cerque a sua casa com a presença de Deus. Leve Deus para o coração de seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Lutem para viver em harmonia. Sabemos que não é fácil viver em harmonia nessa terra, porque quantas vezes somos tão incompreendidos, mesmo tendo razão, mesmo praticando o bem, mesmo querendo o bem das pessoas, as pessoas não nos compreendem. E isso
entristece tanto. Muitas vezes a gente também falha, desliza e também confronta com as pessoas que querem o nosso mal, não entendendo que não são elas, mas que são demônios que estão usando essas pessoas. Então vamos orar ao Senhor que nos guarde e pedir a Deus que alcance esses corações que estão tomados pelo mal, para que Deus também venha resplandecer sobre elas a luz do seu evangelho, que o evangelho verdadeiro é Cristo, é a sua palavra, e essas pessoas possam também ser alcançadas por Deus e quem sabe até um dia estar junto conosco, pregando a palavra do Senhor e levando Jesus a mais corações. Que Deus ajude a mim, queridos, a ser melhor, porque cada dia nós erramos e nós procuramos nos consertar diante do Senhor. E eu quero te dizer, queridos, não viva de aparência. Não viva para mostrar a ninguém que você é, que você faz, que você tem. Não, deixe a sua fraqueza ser notada, mas mostre que Deus ele é com você. Mesmo na sua fraqueza, as pessoas podem perceber que mesmo assim, mesmo sendo falhos e fracos, você carrega a presença de Deus com você. Leve consigo a humildade, a bagagem da fé, da harmonia, da humildade. Carregue consigo a bagagem do amor e você vencerá muitas batalhas que, confrontando, com certeza, você e eu perderemos a guerra. Então, queridos, não vamos guerrear com aqueles que guerreiam contra nós. Não vamos pelejar contra eles, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. E as pessoas estão vivendo uma prática do mal constante, sem enxergar que está sendo tão perversos, tão mal e praticando mal com crianças inocentes, com pessoas que não lhe fizeram mal nenhum, fazendo mal aos animais. Meu Deus, e aí a gente olha e vê aonde está Deus na vida das pessoas. Então, queridos, busque a Deus, leve Deus para o teu lar, leve Deus para o teu trabalho, leve Deus aonde você for, que mesmo que você tropece, se levante, tropeçou, não tem problema, nós somos humanos e tropeçamos sempre, mas quando nós seguimos a Deus e a luz do Evangelho resplandece em nós, o Espírito Santo nos mostra que nós estamos errando e nós procuramos nos consertar. Mas quando esse evangelho não resplandece em nós, quando nossa visão espiritual está totalmente cega pelo mal, nós não conseguimos enxergar que estamos praticando mal, que estamos errando, que estamos falhando, que estamos fraquejando, que estamos maltratando o nosso próximo. Nós não conseguimos ver isso. Praticamos esses atos na maior naturalidade, sem entender que estamos entristecendo a Deus e fazendo mal para nós mesmos, porque nós colhemos exatamente o que plantamos. Então, queridos, vamos continuar plantando o amor e não deixar que as trevas façam morada em nossas vidas. Errar é humano, mas permanecer no erro já é uma maldade muito grande e uma falta de Deus nos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus ajude a você, querido, que tem praticado o mal, que tem maquinado o mal, planejado o mal contra o seu próximo, a enxergar que Cristo te ama e quer mudar a tua vida. E olha, queridos, nunca viva na prática da maldade. Sei que somos humanos e muitas vezes deslizamos e praticamos coisas que são errôneas, sim, que não são agradáveis a Deus e nem ao nosso próximo, sim. Mas, queridos, ainda há chance para eu e você nos arrepender e mudar de direção, mudar de caminho, deixar as trevas e se voltar para a luz. Então eu te convido hoje, vamos seguir e trilhar no caminho da luz, chamado Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos proteger, para nos guardar e para nos ajudar.
Que a paz de Cristo estabeleça sobre a tua casa, se estabeleça no teu coração. Que hoje você consiga perdoar os que te feriram, que você consiga olhar para aqueles que te praticam mal, que praticaram mal com você, que te feriram, que te machucaram, que abriram feridas e cicatrizes profundas na sua alma. Olhe para eles sem sentir ódio, desejando bem para eles, mesmo que você esteja se protegendo, porque isso é sábio. Você se afastar de tudo e de todos que praticam mal com você. Mas não deseje o mal, não queira o mal, não maquine o mal de volta, não planeje o mal de volta e não pague com o mal, porque Deus, ele é justo e cada um de nós colherá exatamente o que plantamos. Então não vamos permitir que o Deus desse século segue o nosso entendimento para que nós não entendamos aquilo que está lá no Pai Nosso, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Então, se você perdoar aqueles que te fazem o mal, Deus também perdoa os seus pecados. Amém, queridos? Deus perdoa as suas práticas maliciosas também, maldosas também, errôneas também. E quantas vezes nós erramos com o próprio Deus? Deus que é santo, perfeito, reto, justo, nós entristecemos ele tantas vezes. E por que, quando o nosso próximo entristece a nós, que somos pecadores, falho, nós não queremos perdoar? Então, queridos, vamos perdoar aqueles que nos feriram e que nos ferem e entender que nós também pecamos, nós também ferimos, nós também erramos e Deus está o tempo todo perdoando a nós e de braços abertos para nos receber. Amém, queridos? Que nesse dia você venha viver em harmonia e lutar contra o seu próprio eu, para as suas práticas ser do bem. Mesmo que o mal venha ao seu coração, diga não, feche as portas para o mal e abra as portas para Deus entrar no seu coração, na sua vida, e pratique o bem, que o bem também você receberá de volta. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que o Espírito de Deus vá em nossa frente, nos guardando e nos livrando de todos os males. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, seja glorificado o teu nome, Pai. Seja exaltado, seja louvado, seja bendito. Convido a tua santa e gloriosa presença, em nome de Jesus, o teu Filho, para estar conosco aonde estivermos. Que aonde pisarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor chegue primeiro, chegue conosco. Que a tua luz estabeleça-se aonde estivermos. E que a glória do Senhor venha a tomar conta de todo o ambiente. E que todo o poder das trevas seja dissipado. Pai, vai em nossa frente, tirando todos os embaraços dos nossos caminhos, quebrando todos os laços, desfazendo toda e qualquer armadilha do maligno e ajudando-nos a trilhar em caminhos iluminados pelo Senhor. Que os teus anjos acampem ao nosso redor e que o Senhor nos dê hoje e sempre a proteção do Salmo 91. Pai, abre os nossos olhos, tira toda a cegueira maligna e não deixa, meu Pai, que o Deus desse século segue o nosso entendimento para que nós não possamos entrar no céu, mas que nós possamos, meu Pai, estar com nossos olhos espirituais abertos, iluminados pelo Senhor e vermos, meu Pai, aonde estamos pisando, se os nossos caminhos está nos trilhando ao céu ou ao inferno. Nos ajude a entrar no céu, nos ajude a ver, meu Pai, aonde estamos caminhando e voltar-se e nos voltar para o Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe a tua família, a tua vida espiritual, sentimental, intelectual, financeira, física, psíquica, amorosa, conjugal, familiar, em nome de Jesus. Recebe o meu abraço e que a paz de Deus estabeleça na tua vida, no teu lar.
hoje e sempre, em nome de Jesus.